Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o vídeo é o porquê, não é? Vamos tentar explicar o porquê das coisas. Mas hoje tem a ver com o jogo online e no seguimento do vídeo da semana passada eu queria falar mais um pouco para, se calhar, lá está, dar visibilidade a este assunto que eu acho relevante. Começamos já a matar, vamos dizer, a audição do Ministro das Infraestruturas e Habitação. Eu não vos vou passar este vídeo, não é? Eu depois vou pôr toda esta documentação em anexo. Eu quero-vos dizer só que no início do ano, não é? Houve uma reunião e vieram cá dois representantes. Um era da Gambling Commission, o outro era da Bet365. Pronto, isto acho que é do conhecimento de quem segue estes assuntos. E eles vieram explicar ao Estado, não é? Meus amigos, isto aqui, a lei não está bem feita, da nossa experiência que tivemos com os outros países, etc, etc. Vieram passar o seu know-how e explicar que existe também muitos interesses de outras casas a entrar no nosso mercado, especialmente da 365, por exemplo, que é uma casa que muitos gostam, mas é impraticável a legislação que está em vigor, não faz sentido. Mas o interessante foi, eles próprios apercebem-se que existe um monopólio, não é? Neste caso da Casa do Estado, mas eles também tranquilizaram o Estado ao dizer que o Estado não tem competição. E é verdade, porque as casas físicas que existem em Portugal são do Estado, não é? São aquelas casinhas onde as pessoas compram o Euromilhões, a raspadinha. Ninguém quer fazer frente a essa Casa do Estado. O Estado não vai perder o monopólio nesse sentido. Agora, online, claro, tem que dividir o espaço com os outros operadores. Mas, vejam, inicialmente o Estado nem pediu a licença online, pois é que viu que isto era um bom negócio e podia fazer bastante dinheiro e requereu a licença online, o que faz todo o sentido. Mas esta reunião não deu em nada, porque já tínhamos o Orçamento de Estado fechado e, como tal, os nossos políticos simplesmente disseram: meus amigos, isto agora já é tarde, mas estamos aqui dispostos, foram politicamente corretos, estamos aqui dispostos para conversar. Por isso, enviem-nos a documentação e lá para maio vamos ver o que é que podemos fazer. Tudo bem. Ficou mais ou menos assim. Isto é um resumo, aconselho-vos a ver. Aliás, esta informação é pública. Existe também este documento, que também é público, onde está exposto as preocupações desta Betting Gambling Council. Este senhor aqui, que aparece aqui, este Pierre, foi um dos que esteve nesta reunião. É muito interessante, até todos os pontos o que é que eles achavam, que o mercado português, eles têm um estudo que diz que 68% do mercado português está nas offshore, não é? Está no mercado paralelo, etc. Enfim, muito interessante. Muitos dos portugueses preferem fazer apostas esportivas. E a razão principal, isto é importante, que os nossos políticos não percebem isto, a razão principal dos apostadores irem para o mercado paralelo é as odds, não é? Better odds. É tão simples como isto, mas as pessoas não percebem. E eu espero que este vídeo ajude não só aos portugueses, nós que estamos interessados, não é? Que gostamos desta área, principalmente eu gosto bastante desta área, mas também, sei lá, se algum jornalista, se algum político vir isto, olha, espero que perceba do ponto de vista do jogador porque é que nós procuramos realmente o mercado paralelo. Mas eu vou tentar deixar isto tudo claro. Mas vamos ver o que é que aconteceu depois desta reunião em janeiro. Aconselho-vos também a seguirem já agora a ANAON. Depois houve aqui um debate da petição pela ANAON aos deputados na Assembleia da República. Isto está aqui datado para maio, ótimo, até foi mais ou menos no período depois disto. Mas foi muito interessante que esta reunião houve realmente uma correção ao orçamento, mas que era insuficiente. Aliás, era uma das reivindicações de quem veio cá, né, dizer que isto não era suficiente para ser atrativo para nós. A alteração nas apostas à cota foi esta, ou seja, 2017 de 8 a 19 era variável, passou a ser fixo e foi no volume das apostas. Vejam, isto é o problema, não é? O volume das apostas. Imaginem o que é, nós apostamos todos numa casa e depois o Estado diz: olha, ainda não sabes o resultado do jogo e agora tens que nos pagar um imposto sobre isso. Mas a gente ainda não distribuiu os prémios. Não interessa, tens que nos pagar um imposto sobre isso. Já estão a ver o quanto é prejudicial, não é? Aliás, nesta primeira reunião, eles até compararam com as seguradoras. As seguradoras, normalmente, só depois de pagarem os prémios é que depois pagam os impostos, não é?
Primeiro, as casas de apostas têm realmente que pagar os prémios e depois faz todo o sentido serem taxadas no lucro, não é? Depois distribuírem os prémios. Mas o Estado não vê isso assim, não é? Acha que tem que ser pelo volume. Não se... Eu consigo compreender no volume, atenção, não sou ingênuo, eu sei que há muitas empresas que fazem contabilidade, engenharia contabilística e há várias maneiras até de fugir aos impostos, mas não vamos agir de má fé, pronto. Realmente em termos práticos não faz sentido ser no volume das apostas. Outra coisa curiosa que vocês, caso não saibam, é as chamadas apostas cruzadas, não é? Isto na altura eu achei muita graça porque eles pioraram a lei, né? Comissões criadas de um produto, até mesmo nas apostas hípicas pioraram, ou seja, prejudicaram, mas isto ainda nem sequer está em vigor, ou seja, tiveram a trabalhar para quê? Não é? Porquê é que fizeram estas alterações nesta lei, neste momento, se não era uma prioridade? A prioridade era as apostas à cota, que era o que tínhamos em vigor no mercado. O resto, pronto, mais tarde, eu queria muito ter as apostas cruzadas, que era a Betfair, não é? Mas é interessante já estarem a piorar a lei, ou seja, esta lei depois, se porventura vierem as apostas cruzadas e apostas hípicas, depois vai ter que ser novamente revista, não é? Que piorou de 2017 para 2020. Enfim, não faz sentido nenhum, mas pronto. É interessante, é o ponto fundamental que eu vos quero dizer, é isto do volume das apostas, e aqui a Anaon fez um bom trabalho, fez aqui um resumo. Vocês podem ver, uma coisa muito interessante nesta entrevista é realmente a mentalidade. Eu não percebo, eles realmente nunca fizeram uma aposta na vida. Porquê? O foco principal da nossa... destes políticos, destes nossos representantes que eles estão a representar o povo, nós temos que combater o jogo online. Então temos que melhorar os mecanismos de monitorização, não é? Aquilo que falámos a semana passada. Temos que dar mais meios, ou seja, querem gastar o nosso dinheiro a controlar ainda mais o que se passa e pensam que isso vai resolver o jogo online. Eu vou provar ao contrário. Não é isso que resolve o jogo online e vou provar de uma maneira muito simples, né? Apesar deste monopólio instalado do Estado, que aliás, tanto na primeira reunião como aqui, eles admitem que existe uma proteção da Casa do Estado pela ação social que tem, etc. Enfim, toda a gente sabe que existe um monopólio, mas ninguém faz nada. Aliás, a Gambling Commission tem uma queixa já desde 2015, penso eu, por causa disto mesmo, por causa deste monopólio. Por parte de operadores, possivelmente, que fizeram essa queixa, e isto não é um mercado competitivo. Vejam, o que é que um consumidor quer sempre? Para o consumidor é sempre benéfico ter um mercado competitivo, né? As empresas disputam entre si, né? A cota de mercado, tornam os produtos mais atrativos e é bom para nós. E para o Estado também é bom, um mercado, penso eu, competitivo, não é? Há mais trabalho, há mais empresas cá, gera-se mais impostos, há menos jogo ilegal, possivelmente, não é? Porque se o nosso produto cá for competitivo, não há necessidade de ir para outros países. Nesta primeira audição também mencionaram isso, não é? Que em países, Portugal era dos piores, que tinha aqueles 50% do dinheiro ia para o jogo ilegal, mas eles têm casos de países em que se passou a mesma coisa, em que lá o jogo ilegal é à volta apenas de 10% do dinheiro gerado, não é? Ou seja, nós podemos ter aqui uma melhoria de 40%. Há pessoas mais experientes nesta área que estes deputados que foram elegidos por nós que não percebem que deviam se calhar seguir a opinião destas casas e deste Gambling Commission, que mostra o que se passou noutros países e o que a história mostra, não é? Nós devíamos aprender com os erros do passado, não é? A história mostra isso mesmo, e eles não fazem isso. Enfim, eu realmente não percebo, né? Depois dizem que querem proteger aqui nesta reunião os apostadores, etc. Meus amigos, a Casa do Estado, logo ao início, a Casa do Estado facilitava os mais novos a apostarem. Era mais fácil adolescentes menores de 18 anos apostarem do que, por exemplo, online. Online ainda tem que fazer um registro, tem que validar a conta, não é? Tem que enviar a identidade, etc. Dá mais trabalho a menores. Mas eles iam lá e apostavam. Ainda hoje acontece isto. Por isso o Estado não está a proteger, se calhar, os menores tanto quanto queria. É um caso, não estou a dizer que isto é geral. Mas, realmente, isso da proteção do jogador é uma treta. É uma treta. Há uma proteção do monopólio do Estado, mas não é assim que se resolve este problema, não é? Depois fui ver a notícia mais recente, mas vejam isto da Anaon,
muito interessante, eu deixo na descrição novamente. Eu vou deixar tudo isto. Se quiserem ver a reunião também, estas são 18 minutos. Já agora inscrevam-se na ANON, que é a associação que nos representa, a Nacional de Apostadores Online, não é? Que é a que tem menos voto na matéria, neste caso, porque o Estado concentra-se muito na ligação empresa-Estado e não Estado-consumidor, nós, o povo. Mas pronto. Agora apareceu recentemente aqui esta é a notícia de um dia. CDS quer travar os jogos online ilegais. Parece... Vamos ver qual. Fui ver aqui o Observador, o que é que se passava. O deputado João Gonçalves Pereira destacou que o CDS quer fazer uma benfeitoria e um melhoramento à legislação existente. Isto promete, não é? A legislação existente querem melhorar para travar o jogo online. Pensei eu, não é? Ok, vão alterar a lei para, se calhar, as outras empresas poderem operar de cá de forma legal e num mercado mais ou menos competitivo, não é? Sem os impostos abusivos, não é? Era o que eu pensei aqui, para melhorar a lei só pode ser isso, não é? Mas ficou a ideia que querem reforçar os poderes do Estado no que toca ao jogo online e propor situações que sejam denunciadas junto das bolsas, reguladoras e supervisores internacionais. Meu amigo deputado, os supervisores internacionais já vos disseram qual é o problema. Eles já vos forneceram todo o material. Porque é que as pessoas vão para o jogo online? Vocês já sabem. Não é aumentarem a monitorização, o controle, o fecharem os sites que vai impedir os portugueses de irem para o jogo online, para o jogo paralelo. Isso não vai acontecer. Qualquer jogador vai sempre procurar o melhor prémio. E é à distância de um clique. É muito fácil fazer uma inscrição numa casa que opera ilegalmente. Vocês podem fechar o site. Meus amigos, há plataformas que não funcionam via web. Marcas brancas e coisas do género. Que eu já fui um grande crítico aqui no canal a estarem a promover em território português. Mas eu percebo que os portugueses procurem essas alternativas. É normal. A gente não gosta que nos tirem dinheiro. Imaginem este cenário. O cenário, a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A apostou num jogo, sei lá, 100 euros e a uma odd de 1,70 e ganhou 70 euros, ou seja, a sua equipa ganhou. Pois a pessoa B apostou uma odd de 1,90. Os dois encontram-se, ganhei uma grande aposta, eu ganhei 70 euros, sabe, no Benfica. O Benfica ganhou a Porto. O outro, eu ganhei 90. Mas como? Como é que tu ganhaste mais 20 euros do que eu? Então eu utilizei a casa de apostas Y e lá os prémios são muito menores. Então, mas isso não é ilegal? É ilegal, mas quer dizer, estão-me maribando, agora estão-me a roubar do bolso. Eu prefiro, eles lá até são mais rápidos a pagar. Eu quando utilizava uma casa portuguesa demoravam-me quase uma semana a pagar, lá pagam no dia seguinte. Estão a ver esta situação, meus amigos deputados e meus amigos portugueses? As vantagens são enormes de ir para o mercado paralelo. Eles às vezes não pagam. Aqui em Portugal acontece a mesma coisa. Eles às vezes limitam. Aqui em Portugal acontece a mesma coisa. E depois já vimos práticas muito suspeitas que eu falei a semana passada, não é? De margens que pré-live são para aí de 20% e depois em live ainda aumentam mais 25%. Uma casa competitiva, não é? Vocês também não percebem esta história dos prémios, penso eu. Uma casa competitiva anda ali com margens de 5%. As profissionais, 2, 3, depende do campeonato, como é óbvio. Mas como é que vocês querem combater isto? É fechar sites? Não faz sentido. Pronto, esta foi a notícia mais recente. Eu também deixei isso, se vocês quiserem ver. E este é o panorama do que temos cá em Portugal. Não é? As pessoas parece que querem aumentar a monitorização, querem gastar recursos públicos, não é? Dinheiro nosso, dos contribuintes, para controlar, para ficar aqui uma espécie de, sei lá, parece uma China nas apostas. Não é? O Estado vai controlar tudo. Não é assim que se resolve as coisas. E eu vou-vos tentar explicar porquê. Por isso hoje vamos aprender então uma ferramenta, quero passar uma ferramenta para os deputados, então, dos 5 porquês para resolverem um problema. Né? Vamos tentar resolver um problema que é a causa raiz. Muito bem, então vamos lá ver. Vamos fazer uma técnica dos 5 porquês, que é para vocês perceberem isto, portugueses e amigos deputados que estão aí a representar-nos. Então, porquê? O primeiro porquê é porque é que os portugueses procuram estas plataformas ilegais online, não é? E a razão é simples, prémios mais atrativos. O português tenta sempre procurar os prémios que nos pagam melhores, tá bom? Então, e porquê que os prémios do mercado paralelo são mais atrativos, do mercado igual? Então, isto é fácil.
não é? Porque o mercado ilegal não está sujeito à lei que está em vigor. Então eles podem ser mais atrativos e também existe imensa gente a promover casas ilegais, até mesmo portugueses. Por isso, mas não estão sujeitos à lei de vigor. Tudo bem. Então, e o porquê? Vamos ao terceiro porquê. Porque é que esta lei é injusta para os operadores internacionais que querem entrar no nosso mercado paralelo, não é? A razão já foi explicada várias vezes, a incorreta taxação para a especificidade deste produto. E até vieram representantes internacionais tentar explicar isso ao Estado. Isto é o terceiro porquê. Vamos continuar então. E o porquê desta lei ter sido redigida deste modo? Acho que é 2015. É 2015. Bem, enfim, porque é que a lei foi redigida deste modo? E vieram cá os representantes, não é? O Estado, os que estavam lá, os intervenientes nessa reunião de janeiro, disseram que sabem que existe uma proteção da Casa do Estado pela sua ação social, não é? E também dizem que é para proteger o jogador. Pronto, existe esta grande fonte de receitas. O Estado foca-se muito nesta ligação business to business, ou seja, o Estado e as empresas não vê o lado do consumidor, praticamente. Eles dizem que vêem, mas não vêem. Aliás, já vimos casos, por exemplo, da Casa do Estado que permite a menores apostar por isso. E pronto, dizem eles que apoiam o combate à evasão fiscal, não é? Porque antigamente estávamos numa zona cinzenta, não havia lei aplicável. Enfim, a lei não era perfeita realmente, mas não foi a pensar no consumidor final, foi a pensar nas receitas que o Estado poderia ganhar destas empresas, não é? Então, espera lá, tudo bem? Mas porquê que esta lei ainda é um insucesso? Porquê que ainda existe fuga então do dinheiro para o mercado ilegal? Se esta lei fosse tão perfeita, não é? Então não devia existir 50%, até é mais, se era 56%, não é? E a razão é simples, o povo não está a ser bem servido e procura alternativas, este business to consumer. Eles vão para as empresas que lhes oferecem as melhores odds. Qual é a causa raiz? Porquê que os portugueses procuram as plataformas ilegais online? Não tem nada a ver, não é, com os sistemas de monitorização, não é? Por mais que vocês implementem esses sistemas, não vai resolver o problema, porque o povo não está a ser bem servido, não é? Isto depois é uma pescadinha de rabo da boca. Depois voltamos lá para cima. Como o povo não está a ser bem servido, então vamos às plataformas ilegais. Porquê que é as plataformas ilegais? Porque as outras são mais atrativas, a lei é injusta, a taxação não está feita, a lei não está bem feita e pronto. Ou seja, resumindo, meus amigos deputados, meus amigos portugueses, a procura do jogo ilegal é um sintoma, não é a causa raiz do problema. Percebem? Nós procuramos o jogo ilegal porque queremos melhores prémios. Por isso, se vocês aumentarem a monitorização, não vai eliminar a causa raiz do problema. Não é? Vocês estão a atuar num sintoma. Vocês querem atuar na causa raiz. E a causa raiz deste problema é a lei em vigor. E é assim que se resolve um problema. Tá? Se não sabiam esta ferramenta dos 5 porquês, fica aqui. Tá aqui. Vocês vão fazendo perguntas até encontrar a causa raiz do problema. Tá bom? Pronto, meus amigos, está dada esta aula. Espero que os nossos deputados percebam esta ferramenta do porquê, para chegar à causa raiz. E vocês também. Já agora, deixo-vos um desafio. Façam esta pergunta: porquê que não são lucrativos nas apostas desportivas? E tentem encontrar a vossa causa raiz, sim? Vá, um grande abraço. Se gostaram, deixem o vosso like, partilhem e realmente espero que o Estado atue na causa raiz, né? Que é na lei, e não aumente a monitorização, que isso não vai resolver nada. Tchauzão, fiquem bem e até ao próximo vídeo.